Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alzeneide, eu vou estar auxiliando vocês com a disciplina de matemática. Iremos aprender muitas coisas novas. Estão preparados? Então vamos nessa! Você já deve ter se perguntado de onde vieram os números? Como eles surgiram? Calma, não foi assim que eles surgiram. Vamos conhecer um pouco da história. A ideia de números surgiu quando o ser humano sentiu a necessidade de contar e comparar quantidades. Observe nas imagens abaixo alguns dos primeiros registros para o número 6, feito pelo ser humano. Marcas de ossos, nós em cordas, lascas em rochas, pedrinhas ou até mesmo gravetos. Com o passar do tempo, algumas civilizações criaram sistemas de numeração com símbolos e regras para representar os números. Veja abaixo o número 6, representado nos sistemas de numeração egípcio, maia e romano. Sistema de numeração egípcio. Os egípcios, eles usavam um risco para representar o número 1, usavam 2 riscos para representar o número 2 e assim por diante até o número 9. Para representar o número 10, eles usavam este símbolo, que é conhecido como calcanhar, e assim eles iam fazendo representações até chegar ao número 100. Aí eles usavam este outro símbolo aqui que nós conhecemos como rolo de corda. Vejamos agora alguns números que são escritos na nossa numeração e na numeração dos egípcios. Por exemplo, o número 5, como nós já conhecemos, e 5 bastões do lado ou 5 risquinhos, que era como os egípcios escreviam. O número 23, 2 calcanhar e 3 riscos. O número 104, que é um rolo de corda e 4 risquinhos. O número 232, 2 rolos de corda, 3 calcanhar e 2 risquinhos. Para os egípcios, a posição dos símbolos na representação do número não tinha importância. Eles podiam escrever o número 135, por exemplo, de várias maneiras, utilizando os mesmos símbolos em posições diferentes. Aí nós vamos ver mais à frente que no nosso sistema, que é o sistema de numeração decimal, a posição do número vai influenciar em seu valor. Sistema de numeração maia. A civilização maia foi extinta no século XVI, mas o povo maia não. Atualmente, mais de 7 milhões de maias vivem em estados do México e também em alguns países na América Central. Esse antigo povo, conhecido por sua arquitetura, arte, matemática e agronomia, também criou seu próprio sistema de numeração. Usando pontos e traços, eles escreviam os números de 1 a 19 de maneira muito simples. Sistema de numeração romano. Os romanos, eles usavam letras maiúsculas para representar os números, como por exemplo, a letra I representa o número 1, a letra V representa o número 5, o X, o número 10, o L, o número 50, o C, o número 100, o D, o número 500 e M representa o número 1000. Os símbolos romanos, eles são usados até hoje, mas em poucas situações, como por exemplo em alguns relógios, na indicação dos séculos, dos capítulos de livros. Os números nesse sistema de numeração, eles podem ser obtidos por adição, subtração ou decomposição. Bem, agora que nós já falamos sobre o sistema de numeração dos egípcios, dos maias e dos romanos, nós iremos falar sobre o sistema de numeração decimal. É atualmente usado no mundo todo, recebe esse nome porque trabalha com grupos de 10. Foi inventado pelos hindus na Índia, aperfeiçoado e divulgado para o resto do mundo pelos árabes, por isso também pode ser chamado de sistema indo-arábico.
Para início, nós iremos rever os números naturais até 999, onde e como eles são usados, e depois nós iremos conhecer os outros números. Lembre-se, os números naturais, eles são os da sequência 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Vejamos agora algumas situações em que nós utilizamos os números no nosso dia a dia, como por exemplo nas contagens, em um time de futebol ou de basquete que está jogando e nós temos que contar a pontuação. Por exemplo, também nos códigos, onde colocamos endereço, em cartas, para ser enviadas para uma outra pessoa, até mesmo em números de casa. Os números são utilizados como sentidos de ordem também, quando queremos, por exemplo, indicar a posição de uma pessoa na fila, o antes e o depois. É utilizado também em medidas, quando queremos indicar a medida ou a distância de uma cidade para outra, de um lado da rua para o outro, ou até mesmo a altura de uma pessoa. Os números e suas ordens. Os símbolos que usamos em nosso sistema de numeração decimal são chamados algarismo ou dígitos. Em um número, cada algarismo ocupa uma posição que determina a sua ordem, diferente do sistema de numeração egípcio, como eu já havia falado. As ordens dos números, elas são consideradas da direita para a esquerda. Cada ordem recebe um nome especial, por exemplo, as unidades, a ordem das dezenas, das centenas e assim por diante.